ilumina. Olá, internautas, Pastor Jonias. Estamos de volta para dar sequência às gravações das videoaulas da revista da Escola Bíblica Dominical, editora CPAD. Agora, o terceiro trimestre do ano 2016. Terceiro trimestre, o tema da revista, o desafio da evangelização. O comentarista desta revista, pastor Claudionor de Andrade, fazendo análise e abordagem. Lição 1. O que é evangelização? Texto áureo. Portanto, ide e ensinai todas as nações, batizando-as em nome do Pai e do Filho e do Espírito Santo, ensinando-as a guardar todas as coisas que eu vos tenho mandado. Mateus capítulo 28, 19 e 20. Verdade prática. Evangelizar é a missão mais importante e urgente da Igreja de Cristo. Não podemos adiá-la nem substituí-la. O objetivo geral: mostrar que a evangelização é a missão suprema da Igreja. Esta revista, comentada pelo pastor Claudionor de Andrade, tem a temática, conforme vos disse, o desafio da evangelização. É obedecendo ao ide do Senhor Jesus de levar as boas novas a toda criatura. Esse é o projeto número 1 de Deus. Fazer missão, evangelizar os povos da terra. Esta é a cara da revista. Ela veio com uma cara nova, a capa tendo aqui à frente a Bíblia Sagrada, a Palavra de Deus. Se não levarmos o Evangelho até os confins da terra, jamais seremos reconhecidos como discípulos de Jesus. Desde o início de seu ministério, ele sempre fez questão de realçar a natureza evangelizadora de sua missão e da tarefa que nos confiou. Marcos 16, 15 e Lucas 8 e 1. Nenhum outro trabalho é tão importante e urgente quanto a evangelização. A igreja, por ser igreja, não pode ignorar as exigências da grande comissão, evangelizar a todos, em todo tempo e lugar. Mateus capítulo 24, 14. A evangelização compreende também o discipulado, o batismo e a integração do novo convertido. Se cremos de fato que Cristo morreu e ressuscitou para redimir-nos do inferno, não nos calaremos acerca de tão grande salvação. Em Hebreus capítulo 2, versículo 3. Aproveitemos todas as oportunidades para falar de Cristo, pois grande será a colheita de almas para o reino de Deus. No afã de levar o reino de Deus conhecido a todas as nações da terra, o comentarista, através desta revista, na lição número 1, ele responsabiliza a todos a pregar a palavra de Deus, fazer discípulos. O ponto central é a missão suprema. A missão suprema da igreja é a evangelização. Este é o projeto número 1 de Deus. Na parte número 1 da revista, evangelismo e evangelização. Que diferença há? O evangelismo ou evangelização. Neste tópico, veremos que ambos os termos são igualmente corretos, pois a evangelização depende do evangelismo. Se este é a teoria, aquela é a prática. Então, parte teórica seria o evangelismo e a parte prática, a evangelização. No subponto 1, evangelismo. É a doutrina cujo objetivo é fundamentar biblicamente o trabalho evangelístico da Igreja de Cristo, de acordo com as narrativas e proposições do Antigo e do Novo Testamento. Aí nós temos referências em Gênesis capítulo 12, 1, 2, Isaías 11, 9, Mateus 28, 19, 20, Atos 1 e 8,
O evangelismo fornece também as bases metodológicas a fim de que os evangelizadores cumpram eficazmente a sua tarefa. Em 2 Timóteo, capítulo 2, e verso 15. No subponto 2, a evangelização é a prática efetiva da proclamação do evangelho, quer pessoal, quer coletivamente, até os confins da terra, levando-nos a cumprir plenamente o mandato que Jesus nos delegou, Atos 1 e 8. E aí está registrado: recebereis poder ao descer sobre vós o Espírito Santo, e ser-me-eis testemunha, tanto em Jerusalém como em toda a Judéia e Samaria e até os confins da terra. Falando de missão local, missão regional, missão nacional e missão transcultural ou internacional. A evangelização não é um trabalho opcional da igreja, mas uma obrigação de cada seguidor de Cristo. 1 Coríntios capítulo 9, verso 16. Então todos nós estamos responsabilizados a fazer o trabalho de evangelização, a estarmos empenhados nesse projeto número 1 de Deus. O evangelismo é a teoria, enquanto que a evangelização seria a prática. Esses dois vocábulos aqui nos remetem à compreensão de teoria e prática. Síntese do tópico 1: é correto usar os termos evangelização e evangelismo, pois a evangelização depende do evangelismo. Uma é a teoria e a outra é a prática. Na segunda parte, por que temos de evangelizar? Podemos apresentar pelo menos 4 razões que nos levarão a falar de Cristo a tempo e fora de tempo. A partir daí, não descansaremos as mãos até que o mundo todo seja semeado com a palavra de Deus. Eclesiastes capítulo 11, verso 6. Por que temos de evangelização? Pelo menos 4 razões. Vamos vê-las. Porque é um mandamento de Jesus. Temos de evangelizar porque, acima de tudo, é uma ordem de nosso Senhor Jesus Cristo. É o id, o verbo está no imperativo. Logo, não há o que se discutir. Evangelizar não é uma obrigação apenas do pastor e dos obreiros. É um dever de todo aquele que se diz discípulo do Nazareno. Aquele que ama a Cristo não pode deixar de falar do que tem visto e ouvido. Assim agiam os crentes da igreja primitiva, não obstante a oposição dos poderes religiosos e seculares. Os primeiros discípulos evangelizavam com ousadia e determinação. Atos capítulo 4 e 20. Cheios do Espírito Santo, eles tinham uma impulsão, eles eram impelidos e, revestidos de um poder indizível, eles evangelizavam aqueles que estavam à sua volta. Tinham uma alegria imensurável no seu coração. Isto deve estar em nosso coração, este desejo ardente e esta responsabilidade que precisa estar em nós de alcançarmos as pessoas carentes de salvação. No subponto 2, é a maior expressão do amor da igreja. É uma outra razão. A igreja primitiva, amando intensamente a Cristo, evangelizava sem cessar, pois também amava as almas perdidas. Aí nós temos registro em Atos 2, capítulo 42 a 46. O amor daqueles crentes não se perdia em teorias, mas era efetivo e prático. Sua postura era mais do que suficiente para levar milhares de homens, mulheres e crianças aos pés do Salvador. A igreja em Tessalônica também se fez notória por sua paixão evangelística, e temos registro em 1 Tessalonicenses capítulo 1, versículo 8. Enfrentamos hoje uma crise econômica, moral e política muito séria, porém precisamos continuar evangelizando os de perto e os de longe. Esta é uma paixão que precisa estar no nosso coração. É a maior expressão do amor da igreja. A igreja salva em Jesus Cristo sente o desejo de ver aqueles que estão nas garras do inimigo serem libertos. E aí nós vamos nos
lugares mais longínquos, se for possível, para evangelizarmos aqueles que ali se encontram. No subponto 3, a outra razão: o mundo jaz no maligno. Implementemos a evangelização, pois muitos são os que caminham a passos largos para o inferno. 1 João capítulo 5 e 19. Diante dessa multidão, não podemos ficar indiferentes. Uns acham-se aprisionados pelas drogas, outros pela devassidão e pela violência, e outros ainda por falsas religiões. Precisamos evangelizar esses cativos. Somente Jesus Cristo pode libertar os oprimidos das cadeias espirituais. Judas, versículo 22 e 23. O mundo está no maligno. O mundo está enclausurado por forças perniciosas, e a libertação vem através de Cristo, e nós precisamos entender isto. A igreja precisa ir e procurar libertar as multidões que se encontram presas nas amarras do inimigo. No subponto 4, por a última ordem, ou melhor, a última razão, porque Jesus em breve virá. Finalmente, empreguemos todos os nossos esforços na evangelização, porque o Senhor Jesus não tarda a voltar. Sua advertência é grave e urgente. Convém que eu faça as obras daquele que me enviou, enquanto é dia. A noite vem, quando ninguém pode trabalhar. João capítulo 9, verso 4. Assim, Jesus em breve virá. O que temos feito em prol da evangelização? Não podemos comparecer de mãos vazias perante o Senhor da Seara. Veja bem, quero alertar aqui, abrindo um parênteses, porque Jesus em breve virá. Quando ele estava no Sermão da Montanha, ladeado de uma multidão imensurável de pessoas, Jesus falou e sinalizou sobre a sua vinda. Nesta sinalização, ele falou uma verdade que passa às vezes desapercebido por mundo. Ele disse: não passará essa geração sem que tudo isso se cumpra. A geração que ele estava se referindo, a geração contemporânea do ato do brotar da figueira. O brotar da figueira aponta para Israel, que é a figueira que nasceria novamente, e no ano de 1948 foi criado novamente o Estado de Israel, e aí a figueira brotou. A geração que ele fala é a geração de 1948. Segundo a Bíblia, uma geração pode durar até 70 anos. Contando de 1948 até o tempo presente, somando 70 anos, nós vamos ver que se dará agora em 2018. Provavelmente não estamos aqui dizendo data, marcando datas, mas Cristo está voltando. A sua vinda é iminente. Está vindo o Mestre. Uma razão que nos leva a evangelizar. A síntese do tópico 2, a evangelização é um mandamento de Jesus. É também a maior expressão de amor, pois o mundo jaz no maligno e em breve Jesus voltará. Terceira parte, como evangelizar? Aqui está, muitas pessoas têm dificuldade em assim fazer. A missão de pregar a todos, em todos os lugares e em todo o tempo, inclui a evangelização pessoal, coletiva, nacional e transcultural. Nesse tópico, destaquemos o exemplo de Cristo, o evangelista por excelência. No subponto 1, evangelização pessoal. Jesus foi mestre nisso. Em vários momentos de seu ministério, o Senhor Jesus consagrou-se à evangelização pessoal. Na calada da noite, recebeu Nicodemos, a quem falou do milagre do novo nascimento, João capítulo 3, versículo de 1 a 16. E no ardor do dia, mostrou à mulher de Samaria a eficácia da água da vida. João capítulo 4, versículos de 1 e 24. Nós temos, a 24, nós temos essa narrativa. Neste momento, há alguém bem pertinho de você que precisa ouvir falar de Cristo. Não perca a oportunidade e evangelize, pois quem ganha a alma sabe, é Provérbios capítulo 11, versículo 30. Nós estamos
constantemente ladeados de pessoas. Os nossos vizinhos são carentes de ouvir o som do Evangelho. Quem sabe estamos 10, 15, 20 anos morando e ainda não falamos para o nosso vizinho da direita, da esquerda, da frente, atrás da nossa casa, sobre o Evangelho precioso de Jesus Cristo, que resgata o homem das garras do inimigo. Subponto 2. Evangelização coletiva. Cristo dedicou-se também ao evangelismo coletivo. Ele aproveitava ajuntamentos e concentrações a fim de expor o evangelho do reino. As multidões também precisam ser alcançadas com a pregação do evangelho para que todos ouçam a mensagem da cruz. Voltar à prática do evangelismo em massa é uma necessidade urgente. Quando estamos abarcando uma grande quantidade de pessoas através de certas estratégias que podemos fazer, de cruzadas e outras formas que podemos utilizar abarcando pessoas em grande número, esse aí é o evangelismo coletivo. Subponto 3. Evangelismo nacional. Em seu ministério terreno, Jesus era um judeu inserido na sociedade judaica, falando-lhes em sua própria língua. Sua identificação com a cultura israelita era perfeita. Aí nós vamos ver João capítulo 4, 9. Ele não podia esconder sua identidade hebreia. Lucas 9:53. Cristo viveu como judeu e como judeu morreu. Mateus capítulo 27, 37. Nessa condição anunciou o evangelho do reino às ovelhas perdidas da casa de Israel. Jesus foi exímio pregador nacional. Ele pregou na sua terra, na sua nação, na sua pátria, como ninguém. E aqui no subponto 4, evangelismo transcultural. Embora sua missão imediata fosse redimir as ovelhas da casa de Jacó, Mateus capítulo 15, 24, Jesus não deixou de evangelizar pessoas de outras culturas e nacionalidades. Atendeu a mulher Sírio-Fenícia, Marcos 7, 26, nós temos esse registro. Socorreu o servo do centurião romano, Mateus 8, de 5 a 11, e não foram poucos os seus contatos com os samaritanos. Lucas 17, 16, João 4, 9. É chegado o momento de olharmos além de nossas fronteiras, ouvindo o gemido das nações, tribos e povos não alcançados. Quando olhamos nas palavras de Jesus, ele como modelo de evangelista pessoal, de evangelista coletivo, de evangelista nacional e de evangelista transcultural, nós absorvemos lições para fazermos grandes empreendimentos. Síntese do tópico 3. Podemos evangelizar de forma pessoal e coletiva. Também podemos evangelizar nosso país e as nações. Meu prezado internauta, evangelizar é a missão de todo crente. Quer obreiro, quer leigo, ganhar almas é o seu dever. Na crise atual, muitos são os que, desesperados, buscam um Salvador, mas apenas a Igreja de Cristo pode mostrar o caminho da salvação. É hora de evangelizar e de fazer missões. Arranquemos as almas perdidas das garras de Satanás. Multidões, milhares, em vários lugares do mundo, caminham para o báratro. E nós temos a responsabilidade de resgatarmos estas vidas, desde a parte mais meridional da terra até a parte mais boreal. Existem pessoas que caminham em direções divergentes da vontade de Deus e caminham para o inferno. A igreja tem a responsabilidade, portanto, de arrebatar das garras do inimigo estas vidas. Nós temos a visão, nós temos o ardor, nós temos o amor. Empenhemos-nos, portanto, neste projeto, o projeto número 1 de Deus, e ganhemos almas para o reino de Deus. Para refletir, vamos às perguntas a respeito da missão da igreja. Responda: qual é a urgência máxima da igreja?
evangelização. Qual a diferença entre evangelismo e evangelização? Aprendemos, evangelismo é a doutrina cujo objetivo é fundamentar biblicamente o trabalho evangelístico da Igreja de Cristo, de acordo com as narrativas e proposições do Antigo e do Novo Testamento. Evangelização é a prática efetiva de proclamação do Evangelho, quer pessoal, quer coletivamente, até os confins da terra. Por que devemos evangelizar? É um mandamento de Jesus. É a maior expressão de amor da igreja. O mundo jaz no maligno e porque Jesus em breve virá. Como devemos evangelizar? Evangelização pessoal, evangelização coletiva, evangelismo nacional e evangelismo transcultural. Por que Jesus é evangelista por excelência? Porque ele amou o mundo de tal maneira que deu a sua vida na cruz para perdão dos nossos pecados. Que Deus nos abençoe, que possamos absorver essas lições importantes ao longo desta revista. O desafio da evangelização. Fico muito emocionado.